Lê, eu não sei você, mas eu nunca tive uma boa relação com o dinheiro desde pequena, viu? A minha primeira mesada, dela em diante, eu vi que eu não sabia fazer meu dinheiro render. Ele já acabava no início do mês mesmo, então eu nunca fui muito organizada. Eu quero saber de você, como é que você era? Eu já era mais organizada. Todo o dinheirinho que eu pegava ali de lanche, de colégio, por exemplo, pegava R$ 10, guardava 5. Então eu sempre tinha um dinheirinho sobrando. Ó, já trouxe dica ela, tá vendo? E aí é por isso que a gente pensou nesse programa, né? Pra superar esse tabu que a mulher tem em relação ao dinheiro, né? Educação financeira nunca é demais. E aí é por isso que eu comecei logo com a conversa com uma mulher inteligentíssima, uma consultora financeira, Thaís Camargo. A Thaís trouxe uma maneira muito tranquila da mulher lidar com o dinheiro, falando sempre, reforçando a questão do conhecimento. Como o conhecimento faz toda a diferença para esse relacionamento funcionar, né? E quanto pode ser leve essa relação. Thaís Camargo, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelo elas convite. agradece. Thaís, o nosso papo é sobre a relação da mulher com o dinheiro, né? Então eu queria saber se existe um tabu nessa relação e se existe, qual é esse tabu? Sim. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui nesse espaço, justamente trazendo informação, trazendo conhecimento e de um tema tão importante, né? Que é falar sobre finanças, falar sobre dinheiro para mulheres. E sim, existe um tabu muito claro e o primeiro tabu é justamente esse, né? As mulheres não conversam sobre dinheiro. Então, e existe também o tabu de que dinheiro ou esse assunto não é para mulheres. Então, são tabus que realmente existem. A gente já tem muito avanço, lógico, nos últimos anos. A gente vê um avanço, uma mudança, mas ainda há muito para se fazer, há muito para avançar. Perfeito. E, na sua visão, a que se atribui esse tabu, né? Por que as mulheres não conversam? Pelo histórico, pela... Cultural. Nada, não é por falta, claro, de capacidade, é puramente pela falta de acesso, pela falta de espaço mesmo que as mulheres não têm. E isso é muito cultural. Então, a gente, dentro de casa mesmo, a gente não tem muita relação com isso, né? Sempre isso é terceirizado para os homens, ou pai, ou filho, ou irmão. Então, sempre é um assunto terceirizado para os homens. Então, as mulheres, de fato, culturalmente, não têm acesso, não têm espaço. Então, hoje, realmente, a mulher ela tem que ter esse interesse, tem que ter essa visão de que ela é capaz e que, de fato, é muito importante para a mulher ter essa autonomia, né, essa independência. É fundamental essa questão da educação financeira, que a gente encontra hoje uma realidade onde muitas mulheres são chefes de família, né? Perfeitamente. A configuração da coisa vai mudando e você precisa saber como lidar para não se afundar em dívidas e... Perfeitamente. E isso é um ponto muito importante para se dizer, porque de fato hoje as coisas mudaram, né? Então hoje você tem realmente mulheres que são alicerces da família ou mulheres que em alguns momentos da vida passam a ser, né? Então passando por um processo, por exemplo, de divórcio ou viuvez. Então essa mulher que antes ela não tinha o acesso à administração ali do dinheiro da família ou do próprio orçamento, então se vê numa situação em que agora tem que administrar um patrimônio que nunca administrou, tem que administrar contas que nunca acompanhou e tem que tomar decisões financeiras que nunca teve que tomar, né? Então imagina a mulher uma vida inteira sem ter esses acessos e de repente ter que tomar conta desse patrimônio familiar, do patrimônio individual. Então, de fato, é algo que as mulheres devem se preocupar logo de início, aprender até dentro de casa, né? Conversar sobre isso, para que no futuro a gente tenha mais autonomia e mais independência para as mulheres. Perfeito. E como é que foi esse start na sua vida? Assim, a gente queria saber um pouquinho da sua atuação e como é que isso começou? Bom, eu atuo no mercado financeiro já há 16 anos, então é algo que eu já sabia o que eu queria.
filha de economista, então também sempre foi algo que muito conversado dentro de casa, então um passo realmente à frente de algumas outras famílias. E quando eu saí ali do colégio, já sabia o que eu queria. Então, quando eu entrei no mercado financeiro, era um mercado predominantemente masculino. Então, teve muitos obstáculos, muitos tabus, muitas dificuldades que eu tive que enfrentar. E eu vejo que essas dificuldades que eu enfrentei lá atrás são dificuldades que ainda hoje existem. Há sim uma mudança, há uma evolução. A gente já vê as mulheres hoje galgando espaço, sentando em cadeiras de liderança, tomando decisões importantes, mas ainda há muito espaço para nós, não só em mercado de trabalho, mas também na nossa própria vida, da gente tomar as rédeas da situação e ter esse controle orçamentário. Veja, 40% das mulheres, essa foi uma pesquisa inclusive do Serasa ultimamente, não tem o controle do seu próprio orçamento. Então, é um dado preocupante. Então, ou ela não está tendo esse controle, ou ela está terceirizando esse controle. É aquela coisa inconsciente, né? Ou inconsciente, ou terceiriza. Então, a gente precisa, de fato, se interessar pelo assunto, tomar as rédeas para nós e ocupar esses espaços que estão aí para a gente ocupar. E a gente tem total capacidade para isso. Perfeito. Você acredita que existe algum tipo de preconceito? Se existe ou se você enfrentou alguma situação pelo fato de você ser mulher nesse mercado? Com certeza, né? Às vezes a gente escuta esses comentários de que esse assunto não é para as mulheres, né? Então, o assunto dinheiro, o assunto finanças, o assunto investimento não é para as mulheres. Veja, ninguém nasce sabendo. A educação é uma coisa construída, né? Algo construído. É uma coisa que a gente aprende e a gente tem total capacidade de aprender sobre o assunto. Muitas vezes eu até escuto as próprias mulheres dizendo: eu não sou boa com números, eu não sou boa com... Mais uma vez, a educação ela é construída. Então é algo que a gente não aprende em casa, não aprende na escola, não aprende na faculdade. Então a gente tem que de fato se interessar pelo assunto e buscar para que esse tabu seja quebrado. Então existe sim esse preconceito, mas eu acho que a gente pode iniciar esse processo de mudança, né? E não esperar. Você acha que teve que se esforçar mais ou se posicionar mais para, vamos dizer assim, provar competência? Sem dúvida. Sem dúvida. Dentro do mercado financeiro, por exemplo, eu cheguei a atuar em grandes bancos nacionais e também internacionais, onde eu tinha muito mais credenciais e chancelas e certificações, enfim, e conhecimento técnico do que os meus superiores, que claramente eram homens. Então, sim, tecnicamente eu era claramente mais preparada, mas existe realmente toda essa lógica perfeitamente, que cultura, cultural, né? É cultural. Eu conversei com Paloma Gardenia, ela que é economista, e ela trouxe dicas de como fazer uma organização simples, financeira, ali, mensal, como trazer um caderninho, anotar suas finanças. Muito obrigada, Paloma, por ter aceito o nosso convite. E eu vou direto ao ponto com você. Qual o primeiro passo para a mulher dar aquela organizada na vida financeira? Obrigada, Letícia, pela oportunidade de falar desse tema que eu adoro. Eu acho que as mulheres elas precisam estar cada vez mais envolvidas nesse assunto, dinheiro. Mulheres podem e devem falar sobre dinheiro. O primeiro passo, eu sempre falo, que é a busca pelo autoconhecimento. Afinal de contas, quem é você? O que é que você busca? Por que você consome? Por que você compra determinados itens? Será que são necessidades suas mesmo? Ou você está indo no embalo da sociedade? Então eu acho que o autoconhecimento é a entrada para esse mundo das finanças. E existe alguma técnica para acompanhar esses gastos mensais? Olha só, eu sempre falo que o básico funciona muito bem. Então, qual é o básico? Iluminar os números. Entender, afinal de contas, para onde o meu dinheiro está indo.
porque a queixa que eu mais escuto nas consultorias é justamente o fato de, eu trabalho o mês todo, eu ganho até bem, mas eu não sei para onde o meu dinheiro vai. Então a gente precisa entender para onde esse dinheiro está indo. Pode ser um caderninho, pode ser um sistema, pode ser um aplicativo. E a gente que estuda comportamento sabe, quanto mais fácil a ferramenta, mais fácil da pessoa conseguir aderir a ela com constância. Tem alguma dica para efetuar esse controle de gastos? Vamos lá, eu costumo dizer que a maior dificuldade da maioria das pessoas é que elas olham muito para o topo da escada. Mas e se a gente começar a olhar para o degrau, né? Qual o próximo degrau que eu posso subir para melhorar minha vida financeira? Será que eu posso tirar 10 minutinhos do meu dia para poder anotar os meus gastos, as minhas receitas? Será que eu posso começar a ler mais um pouco sobre o assunto? Então, é o básico que funciona. Escolha algo simples e faça com constância. E assim, na sua opinião, o que é que você acha que mais atrapalha as mulheres na hora de ter esse controle financeiro? Olha só, eu costumo dizer que cuidar das finanças é como se fosse, vamos supor, emagrecer. É simples, mas não é fácil. É simples por quê? Porque para emagrecer você precisa consumir menos calorias do que o seu corpo gasta ao longo do dia. Mas é fácil? A gente sabe que não é fácil, né? Não mesmo. A mesma coisa é com as finanças, né? É muito simples eu dizer assim, olha, você precisa gastar menos do que você ganha. Mas a gente sabe que não é fácil. A gente está numa sociedade onde a mulher se compara muito, a mulher quer estar inserida em alguns locais onde para aquilo ela precisa gastar mais do que ela ganha. Então, assim, o maior desafio é mesmo a questão comportamental, né? Como é que eu me comporto perante o meu dinheiro? Então, a mulher precisa se autoconhecer, trabalhar a questão da autoestima e aí isso aí vai mexer na raiz do problema financeiro dela. E aí, a partir desse momento, ela começa a cuidar do dinheiro com mais segurança. E agora vamos para a parte dos negócios, né? Uma mulher que ela é empreendedora e ela tem o dinheiro da empresa e tem o seu dinheiro pessoal. Como ela faz para fazer essa distinção? Porque a gente sabe que é um erro muito comum, né? Que acontece muito e acaba levando muitas empresas à falência. Exatamente. Olha só, de forma prática, o que essa mulher pode fazer? Ela tem a conta dela, pessoa física, e ela precisa abrir uma conta pessoa jurídica para a empresa dela e concentrar toda a movimentação da empresa na conta PJ. O que vai para a conta pessoa física dessa mulher é o que a gente chama de prolabore, que é justamente o salário da empreendedora, da empresária. O prolabore ele precisa ser fixo. Ou seja, no mês que a empresa fatura mais, não significa que ela vai ganhar um prolabore maior, porque o prolabore é uma despesa fixa da empresa. Ela respeitando isso, né, o potencial dessa empresa crescer, se sustentar ao longo dos anos é muito maior do que se ela começar a tirar todo mês mais do que aquele prolabore e a empresa não conseguir se sustentar ali ao longo do tempo. Então, eu costumo dizer que é um desconforto agora, né, que é o desconforto de ter um prolabore fixo, de ver a empresa faturar mais e mesmo assim não tirar dinheiro a mais, para um conforto maior lá na frente, né? Ter uma empresa que consiga se sustentar, que consiga crescer e que não precise fechar as portas por causa de um comportamento da pessoa física. E agora, Paloma, eu queria que você deixasse um recado para a mulherada que deseja cuidar melhor das suas finanças e também empreender. Pode falar. Mulherada, não acreditem nessa falácia de que mulher não pode investir, mulher não sabe cuidar do próprio dinheiro. Isso tudo é mito. A gente tem aí várias informações, seja na internet, seja nos livros. Então, aprofundem-se, cuidem do dinheiro de vocês, sejam independentes financeiramente. Isso não tem preço. Minha outra etapa da conversa com Thaís foi muito interessante, que ela falou sobre como o dinheiro pode render melhor, como investir também, como iniciar, né, para aquela mulherada que não sabe nem por onde começar, que já está ali organizada, mas que quer guardar um dinheirinho. Então ela trouxe dicas maravilhosas. Agora vamos para a prática, né? Você acredita qual é o erro mais comum que as mulheres cometem com as suas finanças pessoais, por exemplo, seu planejamento financeiro? O primeiro, de fato, é o terceirizar.
né? O terceirizar é onde todo erro começa. Então, esse pensamento de que a gente não é capaz, que a gente não sabe, de que isso não é pra gente, que eu não conheço, a gente precisa quebrar esse tabu. Então, primeiro, vamos buscar a educação financeira, vamos buscar a educação orçamentária, vamos buscar entender um pouco mais sobre investimentos, sobre economia no geral, e aí sim a gente toma as rédeas da situação. Então, acho que a primeira dificuldade, o primeiro tabu que a gente precisa quebrar é esse de terceirizar porque a gente não é capaz. Nós somos capazes, sim. E hoje a informação está na palma da mão. O conhecimento hoje está muito acessível, na palma da mão, basta querer, buscar. Com certeza a gente vai conseguir não terceirizar mais o que é para ser nosso. Perfeito. E você acredita, Thaís, que a gente consegue consumo, autocuidado, equilibrar isso com o planejamento financeiro, já que mulheres, né, exigem cabelo, unha, maquiagem, aquele tipo de cuidado que o homem normalmente não gasta com esse tipo de coisa, e fazer isso sem culpa? Com certeza, com certeza. E essa ideia é muito engraçado porque há esse pensamento de que a mulher gasta mais. O homem gasta tanto quanto, né? Mas ele gasta com outras coisas. Você não vê, exato, outras prioridades. Mas existe também um padrão de consumo masculino que a gente não vê e que o nosso ele é muito exposto porque é contínuo, né? Mas há espaço sim, e isso basta uma organização, um planejamento básico. Você saber o quanto entra e saber o quanto sai já é um bom começo. Já é um excelente começo e já é o começo, né? Então, uma pequena planilha, uma pequena anotação, primeiro faz esse tipo de gestão, o quanto entra e o quanto sai. Há espaço sim para ir no salão toda semana se necessário, para comprar uma roupa nova, há espaço sim. Tudo é planejamento e organização. E agora aquela dica de ouro, no final, de toda entrevista a gente sempre faz. Qual é o primeiro passo para aquela mulher que está nos ouvindo para começar do zero nesse mundo dos investimentos? Porque não é como você disse, não é um mundo predominantemente feminino, não. Sim. É muito homem e muitas mulheres muitas vezes nem encontram coragem para isso. Perfeito. Mas qual é o primeiro passo? O primeiro passo, a mulher, para começar a investir, por exemplo, não precisa você começar a investir na Bolsa de Valores, né? Inclusive, há um dado muito interessante em relação a isso, onde em 2017 o número de mulheres investindo em ações, investindo na Bolsa de Valores, era menos de 180 mil mulheres. Hoje nós somos em 1,5 milhão. Então, um salto de 700% em menos de 10 anos. Então, em um pouco mais de 10 anos. Então, assim, é muito interessante a gente ver também essa evolução e esse acesso. Nós ainda somos uma minoria gritante, mas a gente já vê realmente uma evolução. Então, quer começar a investir? Não precisa você se tornar um especialista e já iniciar investindo ali na Bolsa de Valores. Vai no básico. Primeiro, gestão orçamentária. Dentro de casa, Dentro de casa. Vê o quanto que entra, vê o quanto que sai. Entendendo esse fluxo financeiro, aí a gente parte, então, para esse conhecimento mais técnico de investimentos, no que investir. E hoje a gente tem uma infinidade de canais que a gente pode buscar. É lógico que quando se tem também muita informação na palma da mão, você fica um pouco perdida sem saber por onde começar. Grande, então, também a busca por um profissional nesses momentos é muito importante, né? Você ter ali o teu assessor de investimento, ou muitas vezes pode ser o seu gerente bancário, quando você sente essa segurança desse conhecimento técnico vindo dele. Mas o saber, o ter esse conhecimento para também não ficar terceirizando tudo, é de suma importância. Então, hoje tem muitos canais na internet de pessoas, nomes muito conhecidos e respeitados, onde você tem acesso a conhecimento e informação, pequenos cursos, pequenos livros e apostilas, para começar essa trajetória no mundo dos investimentos. Obrigada a você. Amei. Fico sempre à disposição, sempre que precisar. É um assunto que me
enche de orgulho, me enche de honra mesmo poder falar sobre isso, porque eu sei da necessidade, da importância da gente trazer esse tema a debate. Mulheres, é verdade. Obrigada. Eu conversei também com a empreendedora Cris Gambetta, ela que decidiu empreender, é mãe, é divorciada, teve que criar os filhos. E aí para saber justamente como é que ela lida ali com o dinheiro, como é que faz essa separação do dinheiro da pessoa física para a pessoa jurídica. Então, foi isso. Obrigada, Cris, por ter aceito nosso convite e dar uma palavrinha aqui pra gente. Cris, eu queria iniciar sabendo de você. Você como uma mulher que se divorciou, criou 2 filhos. Como foi? Sempre foi assim a sua relação com o dinheiro? Então, eu comecei a trabalhar desde muito cedo, desde os 12 anos de idade. Sempre tive responsabilidades em casa, sempre tive que trabalhar para ajudar em casa. E sempre fui muito responsável, né? Sempre separei o dinheiro para ajudar em casa e para me cuidar. Então, eu sou uma pessoa que desde muito cedo tem essa relação com a beleza, né? Sempre me cuidei e hoje cuido de mulheres. E com os filhos, como foi assim, ter que administrar suas finanças logo quando você se divorciou? Então, eu digo que eu sou uma mulher de sorte porque eu sempre tive bons pais para os meus filhos, né? Eu sempre soube separar muito bem, né, o casamento que não deu certo com os pais que sempre foram bons pais. Então, assim, eu sempre tive mas os meus filhos sempre tiveram essa ajuda dos pais, somando com o meu trabalho, porque eu sempre trabalhei. Então, a gente sempre soube administrar bem de uma forma que nunca faltou nada nem para mim e nem para os meus filhos. E agora os 2 criados, né, morando fora, como a gente estava conversando aqui antes. Eu queria saber como está sendo aqui empreender no ramo do bronze, se você consegue fazer a distinção do seu dinheiro pessoal, do seu dinheiro profissional. Sim, eu estou no segmento da beleza, do bronzeamento já há 7 anos. Eu brinco que eu caí de paraquedas, era uma coisa que eu nem sonhei em fazer. A minha área sempre foi a área comercial, a área de venda. E trabalhar com a beleza foi um presente de Deus, porque quando a gente fala trabalhar com beleza e trabalhar com bronzeamento, eu sempre digo que não é sobre marquinha, é sobre autoestima, é sobre cuidar de mulheres. E isso para mim é a coisa mais gratificante que eu posso ter. E o dinheiro é consequência, né? Eu procuro separar, eu tenho uma conta separada para o que é do bronzeamento, com as outras coisas que eu faço, porque eu também sou corretora de imóveis, então eu separo. O que é do bronzeamento é uma conta do bronzeamento, o que é da corretagem é da corretagem, e a gente vai administrando isso de uma forma que a gente possa saber o que entra de cada negócio, né? E aí a gente paga, porque como a gente tem coisa para pagar, né? Todo dia. E o bronzeamento, ele foi uma forma de você conseguir uma renda a mais? Hoje ele entra como seu trabalho também, mas foi uma forma de conseguir um valorzinho ali a mais para ajudar nas outras despesas, como você estava falando agora? Com certeza. O bronze, ele é uma fonte de renda diária, porque eu tenho cliente todos os dias. E o bacana, um momento novo que eu estou vivendo agora, são as parcerias. Eu faço parte de vários clubes de mulheres, então eu tenho vários networks, né, de mulheres, e foi assim que eu vim parar no salão da Maria. Maria é uma cabeleireira muito famosa em Arapiraca, ela tem uma rede de salão, e ela trouxe para cá, e entre um dos clubes que eu faço parte, ela me chamou para fazer essa parceria com ela. Então, eu trouxe uma das minhas cabines aqui para o salão dela e a gente conseguiu associar tudo. Ela com o trabalho dela, de salão de beleza, e eu com o bronzeamento. Então, foi uma junção perfeita, né? Então, network, gente, é o que eu recomendo. Tem que ter network, tem que ser parceira, tem que fazer parceria, porque juntas a gente fica mais forte. Agora eu queria fazer uma tour por onde a mágica acontece. Você topa mostrar pra gente? Vamos embora, vamos sim, claro.
Eu quero saber se vocês anotaram todas as dicas aí em casa. Você já anotou tudo, Má? Eu, claro. Tá tudo anotado aqui no meu bloco de notas para fazer o dinheiro render durante todo o mês. É isso, até a próxima. Até lá.